Ele entrou em casa com flores e um sorriso no rosto. Saiu 15 minutos depois com a vida destruída. O que aconteceu naquele quarto mudou tudo para Ricardo. Esta é uma história sobre traição, dor e reconstrução. Mas antes de começar, me conta uma coisa. De que cidade você está me assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a história de Ricardo está apenas começando e o final pode te surpreender. Vamos lá! Ricardo sempre acreditou que conhecia a Marina melhor do que qualquer pessoa no mundo. 17 anos de casamento construíram entre eles uma intimidade que parecia inabalável, uma fortaleza de memórias compartilhadas, sonhos entrelaçados e uma rotina que, embora previsível, era reconfortante. Ele acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava café enquanto ela ainda dormia, deixava uma xícara quente na mesinha de cabeceira e beijava sua testa antes de sair para o trabalho. Era um ritual simples, mas carregado de significado, uma declaração silenciosa de amor que se repetia há quase 2 décadas. Marina trabalhava como arquiteta em um escritório no centro da cidade. Nos últimos meses, Ricardo notara que ela chegava mais tarde em casa, sempre com a mesma desculpa: projetos urgentes, reuniões com clientes exigentes, prazos impossíveis de cumprir. Ele nunca a questionou. Confiança era a fundação do relacionamento deles, ou pelo menos era o que Ricardo acreditava. Ela parecia mais cansada, mais distante, mas ele atribuía isso ao estresse do trabalho. Quando sugeria que tirassem férias, ela sempre adiava, dizendo que não era o momento certo. Era uma quinta-feira comum quando tudo começou a desmoronar. Ricardo tinha saído mais cedo do escritório porque um cliente cancelara uma reunião importante. Decidiu fazer uma surpresa para Marina. Comprou flores, aquelas tulipas amarelas que ela tanto amava, e uma garrafa do vinho que beberam na primeira vez que jantaram juntos. Sorria enquanto dirigia para casa, imaginando a expressão de alegria no rosto dela. Talvez aquela noite pudesse reacender algo que parecia estar se apagando lentamente entre eles. Ao entrar em casa, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Diferente do silêncio habitual de uma casa vazia, havia algo estranho no ar, uma tensão palpável que fez seu coração acelerar sem motivo aparente. Deixou as flores e o vinho na cozinha e subiu as escadas. Foi quando ouviu risos abafados vindos do quarto. A voz de Marina, mas também outra voz, masculina, íntima. O tipo de riso que só surge entre pessoas que compartilham segredos, que se conhecem de formas proibidas. Ricardo parou na frente da porta do quarto. Sua mão tremia ao tocar a maçaneta. Parte dele queria voltar, descer as escadas, sair pela porta da frente e nunca mais voltar. Outra parte precisava ver, precisava confirmar o que seu coração já sabia, mas sua mente se recusava a aceitar. Abriu a porta lentamente. A cena que encontrou ficaria gravada em sua memória para sempre. Marina nos braços de outro homem, na cama onde eles haviam construído seus momentos mais íntimos, onde haviam planejado o futuro, onde haviam se consolado nas noites difíceis. O sorriso no rosto dela durou apenas alguns segundos antes de se transformar em horror puro. Mas aqueles segundos foram suficientes para destruir 17 anos em um único instante. O tempo parou. Ricardo ficou paralisado na porta, incapaz de processar a cena à sua frente. O homem. Ele reconheceu vagamente como André, um colega de trabalho de Marina que ela mencionava ocasionalmente, saltou da cama, procurando desesperadamente por suas roupas. Marina puxou o lençol para cobrir o corpo, um gesto de pudor absurdamente tardio. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que Ricardo amava tanto, estavam arregalados de pânico. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu inicialmente. Apenas um sussurro quebrado. Ricardo, eu posso explicar. Mas o que havia para explicar? As imagens falavam por si mesmas. As roupas espalhadas pelo chão do quarto. O cheiro inconfundível de outro homem misturado ao perfume dela. A intimidade óbvia entre eles. Não era a primeira vez, isso estava claro. Havia uma familiaridade na forma como André se movia pelo quarto,
como se conhecesse o espaço. Ricardo sentiu a bile subindo pela garganta. Tudo começou a fazer sentido de uma forma doentia. As mensagens que ela escondia, os telefonemas sussurrados no banheiro, as noites trabalhando até tarde, os finais de semana em que precisava ir ao escritório. Quanto tempo? A voz de Ricardo saiu rouca, irreconhecível para seus próprios ouvidos. Marina começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto que ele um dia prometeu proteger de qualquer dor. A ironia era cruel. Ele estava ali, destruído, enquanto ela chorava como se fosse a vítima da situação. Quanto tempo? Marina, ele repetiu, mais alto dessa vez, sentindo a raiva começar a substituir o choque inicial. 6 meses, ela admitiu em um fio de voz. 6 meses. Meio ano de mentiras, de beijos falsos, de eu te amo vazios. Ricardo fez as contas mentalmente. 6 meses atrás foi quando ela começou a fazer academia, quando disse que precisava cuidar mais de si mesma. Ele a apoiou, feliz por vê-la investindo em seu bem-estar. Que idiota ele tinha sido! Que idiota cego e confiante! André finalmente terminou de se vestir e tentou passar por Ricardo na porta. Desculpa, cara, eu não sabia que vocês ainda... Ricardo o interrompeu com um olhar gelado. Saia da minha casa. Sua voz estava calma demais, um tipo de calma perigosa que vinha antes da tempestade. André não precisou de mais incentivo, praticamente correndo escada abaixo. O som da porta da frente batendo ecoou pela casa como um tiro. Agora eram só eles dois, Ricardo e Marina. O casal que todos os amigos admiravam. O casal que superou tantas dificuldades juntos. O casal que planejava envelhecer de mãos dadas. Ele olhou para ela. Realmente olhou. E percebeu que não reconhecia mais a mulher à sua frente. Quando ela havia se tornado uma estranha. Ou talvez sempre tivesse sido. E ele apenas viu o que queria ver. Marina se levantou, ainda envolta no lençol, e tentou se aproximar. Não chegue perto de mim, ele disse, recuando. Não se atreva a encostar em mim agora. Ela parou, novos soluços sacudindo seu corpo. Mas Ricardo não sentia mais compaixão, apenas um vazio imenso onde antes existia amor. Ricardo desceu as escadas como um autômato, seus movimentos mecânicos e desconexos. Na cozinha, as tulipas amarelas ainda estavam sobre a bancada, absurdamente alegres em contraste com o pesadelo que sua vida se tornará nos últimos minutos. Ele as pegou e, num impulso de raiva, jogou-as no lixo. A garrafa de vinho foi junto. Tudo que simbolizava esperança e romance parecia grotesco agora, uma piada cruel do destino. Marina desceu logo depois, vestida em um roupão, o roupão que ele lhe dera no último aniversário. Até isso parecia uma afronta. Precisamos conversar, ela disse, a voz ainda trêmula mas tentando recuperar alguma compostura. Ricardo deu uma risada amarga. Conversar? Sobre o quê, Marina? Sobre como você destruiu nosso casamento. Sobre quantas vezes você mentiu olhando nos meus olhos. Sobre quantas noites você veio para nossa cama depois de estar com ele. Não foi assim, ela protestou, lágrimas renovadas correndo pelo rosto. Eu nunca quis te machucar. Aconteceu e eu não consegui parar. Eu tentei terminar várias vezes, mas o quê? Ricardo a interrompeu, sua voz subindo. Mas você gostava demais da adrenalina, do segredo, de ter 2 homens. Me diz, Marina, o que eu fiz de errado? Em que momento me tornei insuficiente para você? Ela balançou a cabeça veementemente. Não foi nada que você fez. Você sempre foi perfeito. Foi esse o problema. Ricardo franziu a testa, confuso. Explica essa. Marina se sentou à mesa da cozinha, onde haviam compartilhado milhares de refeições, onde haviam rido, planejado, sonhado juntos. Você era previsível, Ricardo. Nossa vida era previsível. Acordar, trabalhar, voltar para casa, jantar, dormir. Fim de semana assistindo filmes no sofá. Sempre a mesma coisa. Eu me sentia apagada. Como se estivesse apenas cumprindo um papel, não vivendo.
As palavras dela foram como facadas. Então toda a estabilidade que ele oferecerá, toda a constância, o amor firme e confiável, tudo isso era insuficiente. Pior que insuficiente, era entediante. E André te faz sentir viva? Ele perguntou, sarcasmo pingando de cada palavra. Ele é diferente, ela admitiu, e Ricardo viu algo em seus olhos que nunca vira antes. Paixão. Excitação. Com ele, eu me sinto jovem de novo. Ele me faz rir, me surpreende, me faz sentir desejada de uma forma que... Pare! Ricardo levantou a mão, incapaz de ouvir mais. Cada palavra era veneno, infectando suas memórias, corrompendo cada momento feliz que pensara ter vivido. Eu não quero ouvir sobre como ele é maravilhoso. Não quero saber o que ele te dá que eu não dava. Só quero saber uma coisa. Você me ama, ainda me ama, de alguma forma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vinham. E naquela hesitação, Ricardo teve sua resposta. Eu vou ficar no hotel hoje, ele disse, sua voz agora cansada, todo o fogo da raiva se apagando, deixando apenas cinzas de exaustão. Amanhã vou buscar algumas coisas. Você pode ficar com a casa. Eu vou procurar um advogado. Ricardo. Espera. Marina levantou-se, tentando segurá-lo, mas ele se afastou. Não toca em mim, ele repetiu, pegando as chaves do carro. Não agora. Talvez nunca mais. Ela começou a chorar novamente, mas desta vez Ricardo não olhou para trás. Saiu pela porta, entrou no carro e dirigiu sem destino certo, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons de vermelho e laranja, cores bonitas para o pior dia de sua vida. O quarto de hotel era impessoal e frio, exatamente o oposto do lar que Ricardo construíra com tanto cuidado ao longo dos anos. Ele se sentou na cama dura, olhando para as paredes brancas sem nenhuma foto, nenhuma lembrança, nenhuma história. Talvez fosse isso que precisava agora, um espaço em branco onde pudesse começar a processar o que havia acontecido. Seu telefone vibrou constantemente. Mensagens de Marina. Ele não abriu nenhuma. A primeira pessoa que ligou foi Marcos, seu melhor amigo desde a faculdade. Ricardo atendeu sem pensar. E aí? Cara, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. A voz alegre de Marcos era reconfortante e dolorosa ao mesmo tempo. Ricardo tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ricardo, você está aí? Aconteceu alguma coisa. E então ele contou. Tudo derramou para fora. A descoberta, a traição, as palavras de Marina sobre previsibilidade e tédio. Marcos ouviu em silêncio, apenas murmurando palavras de apoio ocasionalmente. Vou aí. Marcos disse assim que Ricardo terminou. Não precisa, não estou perguntando. Estou avisando. Dá-me o endereço do hotel. 40 minutos depois, Marcos estava à porta com uma garrafa de uísque e comida chinesa. Eles se sentaram no chão do quarto, comendo direto das caixas, bebendo direto da garrafa, como faziam na época da faculdade, quando o mundo parecia mais simples. Ela é uma idiota, Marcos disse finalmente. Você merecia melhor. Ricardo queria acreditar nisso, mas parte dele se perguntava se Marina tinha razão. Ele tinha se tornado entediante, previsível demais. Talvez eu tenha falhado com ela. Ele admitiu em voz baixa. Marcos balançou a cabeça com veemência. Não, cara. Ouve bem o que vou te dizer. Estabilidade não é falha. Ser confiável não é falha. Amar alguém consistentemente, todos os dias, sem drama. Isso é uma virtude, não um defeito. Se ela precisava de fogos de artifício e montanha-russa emocional, o problema é dela, não seu. As palavras de Marcos ajudaram, mas não curaram a ferida. Ricardo sabia que levaria tempo, talvez anos, para processar completamente aquela traição. O pior não é nem a traição física, ele confessou. É saber que ela estava infeliz e nunca me contou. Que ela preferiu mentir, enganar, destruir tudo ao invés de simplesmente conversar comigo.
Me sinto como se nosso casamento inteiro tivesse sido uma mentira. Marcos colocou a mão no ombro do amigo. Não foi mentira. Pelo menos não da sua parte. Você amou de verdade. Isso conta. Eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre tudo e nada. Marcos contou histórias absurdas do trabalho, fez piadas ruins, tentou distrair Ricardo da dor que ameaçava consumi-lo. E funcionou, pelo menos temporariamente. Quando Marcos finalmente foi embora, às 3 da manhã, Ricardo se deitou na cama e olhou para o teto. Seu telefone mostrava 47 mensagens não lidas de Marina. Ele finalmente abriu uma, escolhida aleatoriamente. Eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Você não merecia isso. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. Explicar o quê? Que ela estava entediada. Que ele não era excitante o suficiente. Ricardo jogou o telefone longe e fechou os olhos, desejando que aquilo fosse apenas um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas sabia que era real. Dolorosamente, irreversivelmente real. Eventualmente, o cansaço venceu e ele dormiu, sonhando com uma versão de Marina que talvez nunca tenha existido, ou que existiu uma vez e foi perdida em algum ponto ao longo do caminho, substituída por uma estranha que usava seu rosto. Os dias seguintes passaram em uma névoa. Ricardo foi ao trabalho, sentou-se em reuniões, respondeu e-mails, tudo no piloto automático enquanto sua mente permanecia presa naquele quarto, naquela cena que se repetia infinitamente em sua memória. Colegas notaram que algo estava errado, mas ele desconversava, alegando estar cansado. Como poderia explicar que sua vida implodira? Que a pessoa em quem mais confiava no mundo o traíra da forma mais cruel? Marina continuou enviando mensagens. Algumas pedindo perdão, outras tentando explicar seus sentimentos, algumas simplesmente dizendo que sentia sua falta. Ricardo não respondeu a nenhuma. O que poderia dizer? Que também sentia a falta dela. Seria verdade, mas parecia errado. Ele sentia a falta da mulher que pensou que ela era, não da pessoa que realmente revelou ser. Havia uma diferença crucial entre as duas. No 5º dia após a descoberta, Ricardo finalmente voltou à casa para buscar suas coisas. Escolheu um horário em que sabia que Marina estaria no trabalho. A casa parecia diferente, como se a traição tivesse manchado até as paredes. Ele subiu para o quarto, evitou olhar para a cama e começou a encher malas com roupas. Foi quando encontrou uma caixa escondida no fundo do armário de Marina. Dentro, cartas. Dezenas delas. De André para Marina. Contra seu melhor julgamento, Ricardo leu. Cada palavra era uma nova facada. As cartas datavam de 8 meses atrás. Não sei como Marina havia dito. Mais mentiras. André escrevia poeticamente sobre o sorriso dela, sobre como se sentiu quando a beijou pela primeira vez, sobre os planos que faziam juntos. Planos. Eles tinham planos. Não era apenas uma aventura física. Havia emoção envolvida. Talvez até amor. Uma carta em particular chamou sua atenção. André perguntava quando Marina deixaria Ricardo. Eu sei que é complicado, ele escrevia, mas não posso continuar sendo o segundo. Quero acordar com você todos os dias, não apenas roubar momentos quando ele não está olhando. Então André queria que ela o deixasse. E Marina? Ricardo procurou por suas respostas, mas aparentemente ela não guardara cópias. Ou talvez nunca tenha respondido por escrito. Ricardo sentou-se no chão do closet, cercado por roupas e cartas, e finalmente permitiu-se desmoronar completamente. Soluços sacudiram seu corpo enquanto anos de dor reprimida vinham à superfície. Ele chorou pela perda do casamento. Chorou pela inocência perdida, pela confiança quebrada. Chorou pelo futuro que planejaram juntos e que nunca existiria. Chorou por si mesmo, pelo homem que fora antes daquele dia, que acreditava no amor eterno e em finais felizes. Quando as lágrimas finalmente secaram, algo mudou dentro dele. A tristeza ainda estava lá, mas misturada agora com determinação. Ele não seria definido por essa traição. Não permitiria que Marina e André roubassem sua capacidade de ser feliz. Levantou-se,
Guardou as cartas de volta na caixa, evidência que talvez precisasse para o divórcio, e continuou fazendo suas malas. Levou apenas o essencial: roupas, alguns livros, documentos importantes. Tudo o resto, os móveis que escolheram juntos, os quadros nas paredes, as lembranças de viagens, podia ficar. Eram relíquias de uma vida que não existia mais. O apartamento que Ricardo alugou era pequeno, mas era dele. Sem memórias compartilhadas, sem fantasmas do passado assombrando cada cômodo. Ele começou a construir uma nova rotina, diferente da anterior. Acordava mais tarde, tomava café em cafeterias diferentes a cada dia, experimentava novos restaurantes para o almoço. Pequenas mudanças que o faziam sentir menos preso ao homem que fora antes. O processo de divórcio começou. O advogado de Ricardo era um homem pragmático chamado Dr. Silveira, que havia visto centenas de casamentos desmoronarem. A traição é sempre dolorosa, ele disse durante a primeira consulta, mas você superará isso. Todos superam, eventualmente. Ricardo queria acreditar, mas os dias pareciam intermináveis, preenchidos com uma dor surda que nunca completamente desaparecia. Marina pediu para se encontrarem. Depois de 2 semanas de silêncio, Ricardo finalmente concordou. Eles se encontraram em um café neutro, longe de lugares que frequentavam juntos. Ela estava diferente, mais magra, olheiras profundas, o cabelo sem o brilho usual. Parte dele sentiu satisfação ao ver que ela também estava sofrendo. Uma parte menor sentiu pena. Obrigada por vir, ela começou, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Eu sei que não mereço nem isso. Ricardo não disse nada, apenas esperou. Marina respirou fundo. Eu terminei com André. Na semana passada. Eu percebi que estava correndo atrás de algo que não existe. Excitação, novidade, paixão, tudo isso passa. E quando passa, você fica com o quê? Eu tinha algo real com você e joguei fora por uma fantasia. As palavras dela deveriam tê-lo feito sentir alguma coisa, raiva, tristeza, talvez até satisfação. Mas Ricardo sentiu apenas vazio. E você acha que isso muda alguma coisa? Ele perguntou calmamente. Marina se inclinou sobre a mesa, seus olhos suplicantes. Podemos recomeçar. Ir devagar. Fazer terapia de casal. Trabalhar nisso. 17 anos, Ricardo. Isso tem que significar alguma coisa. Significava. Ele corrigiu. Passado. Você destruiu esses 17 anos quando escolheu outro homem na nossa cama. Quando mentiu para mim repetidamente. Quando riu com ele enquanto eu estava trabalhando, pensando que tinha uma esposa fiel em casa. Marina começou a chorar. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Mas pessoas cometem erros. Você nunca cometeu nenhum. Nunca errou. Nunca te traí. Ricardo respondeu simplesmente. Nunca menti sobre onde estava ou com quem estava. Nunca te desrespeitei de forma tão fundamental. Então não, Marina, não são comparáveis. Ele se levantou para ir embora, mas ela segurou seu pulso. Por favor, ela sussurrou. Eu te amo. Sempre te amei. Foi só uma fase de loucura, de crise dos 40, sei lá. Mas você é quem eu quero. Você sempre foi. Ricardo gentilmente soltou seu pulso. Se me amasse, teria conversado comigo quando começou a se sentir infeliz. Teríamos trabalhado juntos nisso. Mas você escolheu traição ao invés de comunicação. E isso diz tudo o que preciso saber sobre quanto realmente me amava. Ele colocou o dinheiro na mesa para pagar seu café. O advogado vai entrar em contato. Eu não estou sendo difícil, você pode ficar com a casa, com a maioria das coisas. Só quero seguir em frente. Enquanto saía do café, Ricardo ouviu Marina chorando atrás dele. Cada passo era pesado, mas necessário. Ele não olhou para trás. Pela primeira vez desde a descoberta, sentiu algo além de dor. Não era felicidade, estava longe disso, mas era esperança. Esperança de que um dia, talvez daqui a meses ou anos, essa dor se tornaria apenas uma lembrança distante. Que ele poderia amar novamente,
confiar novamente, ser feliz novamente. 3 meses se passaram. O divórcio estava em andamento, processual e frio como todos os divórcios tendem a ser. Ricardo havia se mudado definitivamente para o apartamento novo e, surpreendentemente, estava começando a gostar de sua vida solo. Redescobriu hobbies que abandonara durante o casamento, voltou a tocar violão, começou a correr pela manhã, até inscreveu-se em aulas de culinária italiana. Nas aulas de culinária, conheceu pessoas novas. Havia um grupo eclético, um dentista recém-divorciado, uma viúva de 60 anos, estudantes universitários, um casal de aposentados que queria aprender algo novo juntos. E havia Camila. Ela tinha 38 anos, era professora de literatura e tinha um sorriso que iluminava a sala. Não era como o sorriso de Marina. Era diferente, mas genuíno de alguma forma. Eles começaram a conversar durante os intervalos das aulas. Nada profundo inicialmente. Opiniões sobre a receita do dia, piadas sobre seus desastres culinários, recomendações de restaurantes. Ricardo descobriu que ela também estava se recuperando de um relacionamento terminado, embora no caso dela tivesse sido uma escolha mútua após perceber que queriam coisas diferentes da vida. Você parece carregar um peso, Camila observou um dia enquanto preparavam massa fresca. Ricardo considerou desviar a conversa, mas havia algo na forma como ela perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade gentil, que o fez abrir. Contou-lhe sobre Marina, sobre a traição, sobre como estava tentando reconstruir sua vida. Camila ouviu sem interrompê-lo, sem oferecer platitudes vazias ou conselhos não solicitados. Sinto muito que isso aconteceu com você, ela disse quando ele terminou. Mas posso dizer uma coisa. Você parece alguém que ama profundamente. Isso é raro e precioso. A pessoa certa vai valorizar isso, não se aproveitar disso. Ricardo sentiu algo se mover dentro dele. Não amor, era cedo demais para isso, mas a possibilidade de amor. A ideia de que talvez, eventualmente, pudesse se abrir novamente. Eles começaram a se encontrar fora das aulas de culinária. Cafés, caminhadas no parque, visitas a museus. Ricardo era cuidadoso em não ir rápido demais, não repetir padrões antigos. Camila respeitava seu ritmo, nunca pressionando, apenas estando presente. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável, ela perguntou: Você já pensou em perdoar Marina? Não necessariamente voltar com ela, mas perdoar, por você mesmo. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Perdoar? Ele havia gasto tanto tempo alimentando a raiva, usando-a como combustível para seguir em frente, que nunca considerará realmente o perdão. Não sei se consigo, ele admitiu. O que ela fez mudou quem eu sou. Me fez questionar tudo. Camila assentiu compreensivamente. O perdão não é sobre dizer que o que ela fez foi aceitável. É sobre libertar você do peso da raiva. Você não precisa fazer isso agora, ou até nunca. Mas pense nisso. Naquela noite, deitado em sua cama, Ricardo pensou nas palavras de Camila. A raiva que sentirá nos primeiros dias havia diminuído para um ressentimento constante. Ainda doía pensar em Marina, mas não o paralisava mais. Talvez isso fosse progresso. Talvez o perdão pudesse vir eventualmente, não como um presente para Marina, mas como libertação para si mesmo. Ele pegou o telefone e, pela primeira vez em meses, respondeu a uma das mensagens dela. Estou trabalhando em seguir em frente. Espero que você também esteja. Cui disse. A resposta de Marina veio minutos depois. Obrigada por responder. Eu estou tentando. Você merece toda a felicidade do mundo. Ricardo desligou o telefone e percebeu que estava sorrindo levemente. Não era felicidade completa, mas era paz. E por agora, paz era suficiente. 1 ano depois da traição, Ricardo estava sentado em um restaurante à beira-mar com Camila. Eles estavam oficialmente namorando há 4 meses, levando as coisas devagar, construindo confiança tijolo por tijolo. O divórcio de Marina havia sido finalizado há 6 semanas. Ele assinou os papéis sem hesitação, sem arrependimento.
Aquele capítulo da sua vida estava encerrado. Você parece diferente, Camila observou, estudando seu rosto sob a luz suave das velas. Mais leve. Ricardo considerou suas palavras. Ela estava certa. A dor ainda existia. Provavelmente sempre existiria em algum nível, mas não o definia mais. Ele havia passado meses em terapia, trabalhando através das camadas de traição, abandono e reconstrução de autoestima. Havia dias ruins ainda, mas os dias bons superavam agora. Eu li algo outro dia, Ricardo compartilhou, sobre como traumas podem quebrar você ou reconstruí-lo mais forte. Não acredito completamente nisso. Acho que a maioria das pessoas preferiria evitar o trauma completamente. Mas tem alguma verdade ali. Eu não sou mais o homem que era há um ano. Sou diferente. Mais cauteloso talvez, mas também mais consciente de mim mesmo, do que quero, do que mereço. Camila alcançou sua mão através da mesa. E o que você quer? Ricardo olhou para ela. Realmente olhou. Para seu sorriso honesto, seus olhos que não escondiam nada, sua presença que era confortável sem ser entediante, excitante sem ser caótica. Quero construir algo real. Com honestidade como fundação, não apenas confiança cega. Quero alguém que me escolha todos os dias, conscientemente, não por hábito ou conveniência. Eu te escolho, Camila disse simplesmente, e Ricardo acreditou nela. Não da forma ingênua que acreditava em Marina, mas de uma forma mais madura, temperada pela experiência. Ele sabia agora que garantias absolutas não existiam. As pessoas mudavam, sentimentos evoluíam, a vida era imprevisível. Mas também aprendeu que isso não significava que não valia a pena tentar. Meses depois, Ricardo cruzou com Marina na rua. Foi casual, inesperado. Ela estava com alguém novo, não André, outro homem. Parecia feliz, ou pelo menos contente. Quando seus olhos se encontraram, houve um momento de reconhecimento, depois ela acenou levemente. Ricardo acenou de volta. Não havia raiva no gesto, nem rancor. Apenas reconhecimento de uma história compartilhada que chegará ao fim. Naquela noite, Ricardo pensou sobre a jornada do último ano e meio. Da devastação total à reconstrução lenta. Das noites chorando no quarto de hotel aos jantares à luz de velas com Camila. Do homem quebrado que encontrou sua esposa com outro ao homem que estava aprendendo a amar novamente, de forma diferente mas talvez mais verdadeira. O sorriso de Marina, naquele dia fatídico, havia durado apenas segundos. A dor que se seguiu havia ficado meses. Mas Ricardo aprendeu algo fundamental. A dor não era permanente. Ela transformava, mudava de forma, eventualmente se tornava parte da sua história ao invés de sua identidade completa. Ele sobrevivera ao pior tipo de traição e emergira do outro lado, não ileso, mas inteiro. As cicatrizes permaneceriam, mas cicatrizes eram apenas evidências de feridas que haviam sarado. Ricardo abriu seu laptop e, pela primeira vez desde a descoberta, permitiu-se revisitar memórias fotográficas do casamento com Marina. Fotos do casamento, viagens, aniversários. Ele não as havia deletado. Parte dele se recusava a apagar completamente aqueles 17 anos como se nunca tivessem existido. Por que existiram? Foram reais para ele, mesmo que talvez não tenham sido para ela nos últimos anos. Olhando as fotos antigas, Ricardo percebeu algo surpreendente. Ele conseguia ver a felicidade nelas sem que isso o destruísse. Conseguia reconhecer que aqueles momentos foram genuínos, mesmo que o final tenha sido amargo. O amor que ele sentirá era real. A traição de Marina não invalidava retroativamente cada momento de alegria que compartilharam. Era uma compreensão libertadora. Ele começou a escrever. Primeiro apenas pensamentos aleatórios, depois cartas que nunca enviaria. Para Marina, para si mesmo, para o homem que fora antes da traição. Escrever se tornou catártico, uma forma de processar camadas de emoção que a terapia sozinha não alcançava. Uma das cartas dizia: Cara Marina, ou melhor, a versão de você que eu amava, eu te perdoo. Não porque o que você fez foi aceitável, mas porque carregar raiva está me impedindo de ser completamente feliz.
Você tomou decisões terríveis que machucaram profundamente. Mas eu escolho não deixar essas decisões definirem o resto da minha vida. Obrigado pelos anos bons. Lamento pelos ruins. Desejo-lhe paz. E finalmente encontrei a minha. Ricardo nunca enviou essa carta, mas escrevê-la foi suficiente. Ele a guardou junto com as outras, um arquivo pessoal de sua jornada através da dor em direção à cura. 2 anos após a traição, Ricardo estava ajudando Camila a se mudar para um apartamento maior, um que escolheram juntos. Era um passo grande, mas ambos estavam prontos. Eles haviam construído algo sólido, baseado em comunicação honesta e respeito mútuo. Quando surgiam problemas, conversavam. Quando sentiam distância, falavam sobre isso ao invés de buscar validação em outros lugares. Você tem medo? Camila perguntou enquanto desempacotavam caixas. De morarmos juntos. De que eu possa. Ricardo sabia o que ela estava perguntando. Se ele tinha medo de que ela pudesse traí-lo como Marina fez. Tenho medo. Sim, ele admitiu honestamente. Mas não de você especificamente. É mais como uma ansiedade de fundo. Minha terapeuta diz que é normal, que talvez nunca desapareça completamente. Mas eu não vou deixar esse medo me impedir de viver plenamente. Camila beijou sua testa suavemente. Eu entendo. E prometo ser paciente quando esses medos aparecerem. Vamos enfrentá-los juntos. E esse era o ponto, Ricardo percebeu. Não se tratava de encontrar alguém que garantisse nunca machucá-lo. Tal garantia não existia. Tratava-se de encontrar alguém disposto a trabalhar através das dificuldades, alguém que valorizasse a relação o suficiente para protegê-la. Naquela noite, com caixas ainda por desempacotar espalhadas pelo apartamento novo, eles fizeram um brinde. Aos recomeços, Camila disse, erguendo sua taça de vinho. Aos recomeços, Ricardo ecoou, e a ter coragem de tentar novamente mesmo depois de ser quebrado. Eles beberam, e pela primeira vez em anos, Ricardo se sentiu verdadeiramente em casa. Não no espaço físico, mas na presença de alguém que o via completamente, incluindo suas feridas, e escolhia ficar mesmo assim. 5 anos depois daquele dia fatídico, Ricardo estava em uma praia diferente, em um país diferente, com uma vida diferente. Camila estava ao seu lado, agora sua esposa há 8 meses. Eles haviam se casado em uma cerimônia pequena e íntima, rodeados apenas por pessoas que realmente importavam. Nada elaborado, nada que tentasse provar algo, apenas um compromisso sincero entre 2 pessoas que escolhiam estar juntas. Ricardo ocasionalmente pensava em Marina. Soube através de amigos em comum que ela havia se casado novamente, coincidentemente, não com André, mas com outro homem que conhecera após o divórcio. Ele esperava que ela fosse feliz. Esperava que tivesse aprendido algo com tudo que aconteceu, embora reconhecesse que isso não era mais sua responsabilidade ou preocupação. A traição o havia mudado fundamentalmente. Havia uma vigilância que não existia antes, uma parte dele que sempre estaria ligeiramente alerta. Mas também o tornará mais empático, mais consciente de que relacionamentos exigiam trabalho constante, comunicação honesta e a coragem de ser vulnerável. Ele valorizava o que tinha com Camila de uma forma que talvez não teria valorizado se não tivesse perdido tudo antes. No que está pensando? Camila perguntou, interrompendo seus pensamentos. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno, completo. Em como a dor é temporária, mas o crescimento é permanente. Em como eu quase deixei o medo me impedir de encontrar você. Em como sou grato por ter tido coragem de tentar novamente. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e rosa. Ricardo pensou no contraste com aquele outro pôr do sol, 5 anos atrás, quando seu mundo desmoronara. 2 pores do sol, 2 vidas, uma terminando, outra começando. A dor daquele dia havia ficado, transformando-se em sabedoria, em empatia, em apreciação mais profunda pelos momentos preciosos. O sorriso de Marina havia durado segundos. A dor ficará meses. Mas a cura, quando finalmente veio, trouxe consigo algo ainda mais valioso:
A certeza de que Ricardo era forte o suficiente para sobreviver ao inimaginável, sábio o suficiente para aprender com a dor e corajoso o suficiente para amar novamente. Ele pegou a mão de Camila, entrelaçando seus dedos, e juntos assistiram o sol desaparecer no oceano, sabendo que amanhã ele nasceria novamente, como sempre faz, como sempre fará. E essa constância, essa promessa de novos começos, era tudo o que Ricardo precisava. A traição não o definirá. A recuperação, sim. E nessa recuperação, ele encontrara não apenas uma nova vida, mas uma versão melhor de si mesmo, cicatrizada, mas não quebrada, cautelosa, mas não fechada, realista, mas ainda capaz de acreditar no amor verdadeiro.